Olá, amigos, amigas, estamos começando o nosso momento cultural, onde comentamos um livro do C.S. Lewis, cujo título é Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Caso você não tenha assistido o vídeo introdutório desta série, desse momento cultural, veja no YouTube da paróquia Nossa Senhora da Soledade, para que conheça um pouco a história desse livro, para que se integre bem a respeito dos assuntos que estamos aqui abordando. Nós hoje vamos ver a carta número 4 desta obra, a carta que o Fitafuso dirige ao seu sobrinho Vermebile. E esta carta de hoje versa sobre a oração. Nós já vimos na semana passada que também o tema era a oração. Acho que vocês se recordam, vocês têm aí a carta número 3, quem não assistiu pode assistir, quando o Fitafuso diz para o seu sobrinho: olha, você me disse que o seu paciente está rezando pela mãe dele. No entanto, uma das dicas que o Fitafuso deu foi a seguinte: no entanto, faça com que ele reze só pensando nos defeitos dela. Não faça que ele reze pelo bem dela, isso é pela sua saúde, pelo seu bem-estar, pela sua felicidade. Faz quando ele rezar, só venha na cabeça dele os defeitos que ela tem. Mas você tem isso aí na carta número 3, você pode aí, se não assistiu, você pode assistir. Então hoje a questão da oração, a questão da prece, né, que é algo tão importante, claro, na vida cristã. O Fitafuso começa, né, a dizer para o seu sobrinho para que ele não fique assim muito impressionado, enfim, com a questão da prece que o seu paciente, né, está rezando. Ele diz aqui: a melhor coisa a fazer, se possível, é afastar completamente o paciente em questão da intenção de rezar. Então vejam a dica que ele dá para o sobrinho dele: afastar o paciente é aquele que é tentado, da intenção de rezar. Ele diz aqui: se o paciente é um adulto convertido, aí é melhor ainda, é mais fácil. Qual que é o método que ele diz aqui? Se é uma pessoa recém-convertida que está iniciando na sua vida de fé, a melhor coisa é encorajá-lo a fazer as preces espontâneas, de uma maneira mais informal, sem seguir muitas regras, sem ter assim uma posição corporal, tipo aquele que diz assim: eu rezo com a minha vida, eu rezo no meu dia a dia, a minha vida já é uma oração. Então diz o Fitafuso que esse tipo de oração é daqueles que são mais evoluídos na vida espiritual. Porém, faça já esse seu paciente, que ele é um iniciante na vida espiritual, a pensar dessa maneira, a pensar desta forma. Que assim, então, logo ele vai parar de rezar. Bom, e aí o tio dele, né, quer dizer, esse Fitafuso, vai dar assim, algumas dicas de como que o sobrinho dele deve agir, caso isso, né, não funcione, caso não deu certo. Ele diz aqui uma primeira dica, que é, né, exatamente essa que eu comentava, de fazer com que ele tenha assim, uma oração mais espontânea, mais informal, meio livre de regras, sem posições corporais, algo que não envolva muito a vontade e a inteligência. O grande problema que o Fitafuso diz é isso, né? Não envolva a inteligência, não envolva aqui a razão, porque quem fez a inteligência, quem fez a razão foi o inimigo aqui no caso Deus. Então não envolva a inteligência e a razão e a vontade, mas faça com que ele então tenha essa fluidez, digamos, na sua vida espiritual. Eu rezo com a minha vida, eu rezo no meu dia a dia, eu rezo de qualquer jeito, e de tal forma que rezando assim, né, como diz, do jeito que o diabo gosta, logo ele vai então se afastar da vida de oração. Bom, ele diz então que aqueles que já são mais evoluídos, enfim, na sua vida espiritual, tem uma oração assim
realmente muito espontânea, realmente muito contemplativa. Se pegamos os grandes místicos da igreja, São João da Cruz, Santa Teresa de Ávila, uma oração muito contemplativa, uma oração muito silenciosa, uma oração, diríamos assim, quase que informal, mas esses já são bem adiantados na sua vida de fé. Esse rapaz aqui, que está sendo tentado, ele é um recém-convertido. Então, diz aqui o Fitafuso, coloca no pensamento, na cabeça dele, esses pensamentos, né? Essas intenções de uma oração mais informal, uma oração mais livre, sem muitas regras, sem posições corporais, porque as posições corporais nos ajudam a ficar de joelhos, levantar os braços para o alto, juntar as mãos, baixar a cabeça, fechar os olhos, enfim, todas essas posições corporais, claro que nos ajudam também na oração. Diz ele aqui, faça o seu paciente pensar que essas posições corporais não ajudam em nada, que ele tem uma oração assim mais espontânea, mais livre, sem muitas regras. Essa é a primeira dica que ele deixa para o seu sobrinho. Aí ele continua, quem tem o livro, né, pode até ir seguindo comigo aí. A segunda dica, ele diz assim, se isso falhar, quer dizer, se essa tentação de apresentar para aquele iniciante um estilo de oração que já é próprio da pessoa, que já é muito avançada na sua vida de fé, da sua vida espiritual, se isso falhar, diz ele, procure redirecionar sutilmente as intenções dele, as suas intenções. Diz ele aqui, olha, faça então com que a sua oração seja não dele olhar para o inimigo, no caso para Deus, mas de olhar para ele mesmo. E busque, enfim, que ele se esforce para provocar sentimentos dentro dele mesmo. Sentimentos. Santo Inácio de Loyola, ele teve uma experiência assim. Ele, quando ficou enfermo, numa batalha, ele experimentava às vezes sentimentos de consolação, que ele sentia aquele gozo espiritual, aquela alegria espiritual, quando ele lia o livro dos santos, etc. Mas quando ele lia livro de batalhas, de aventuras que ele gostava, ele tinha sentimentos de desolação, ele ficava triste, ele ficava para baixo. Então realmente os sentimentos, né, eles fazem parte, mas às vezes os sentimentos são causados pelo mau espírito. E o próprio Santo Inácio vai dizer que muitas vezes o mau espírito coloca em nós sentimentos de alegria, de satisfação, e a gente vai se deleitando nesses sentimentos, de modo que quando esses sentimentos são retirados ou acabam, a gente acha que perdeu a fé. Então isso daqui é a segunda dica, né? Faça com que ele se deixe levar por sentimentos, que ele se dobre sobre ele mesmo, que não fique contemplando para fora dele o inimigo, mas que ele se dobre sobre ele mesmo e tente fazer sentimentos em seu coração. Aí vem uma terceira dica, né? Se caso isso também falhe, caso isto não dê resultado, caso isso não funcione, então vem a terceira dica. Olha, eles não têm uma percepção direta do inimigo, como nós temos. Ele está falando para o sobrinho dele, o inimigo, sempre lembrando, nesse caso aqui é Deus. Eles não têm uma percepção direta do inimigo, mas eles têm uma percepção do inimigo através de imagens, através de ideias que eles fazem do inimigo. Então, na realidade, eles rezam não para o inimigo, para a pessoa, eles rezam para uma imagem que eles têm dessa pessoa. E ele diz aqui, olha, se você examinar bem a cabeça dele, você vai ver que a ideia que ele tem do inimigo é uma ideia muito ridícula demais. Então faça com que ele fixe-se nessa ideia, fixe nessa imagem que ele tem na cabeça dele, sempre rezando para isso, para a coisa que ele mesmo criou na cabeça dele, e não para a pessoa que o criou. Às vezes nós temos a imagem de Deus. Qual é a imagem de Deus que você tem na sua cabeça?
Alguns têm a imagem de um Deus castigador, de um Deus juiz, de um Deus Big Brother, que fica vigiando 24 horas a nossa vida, anotando tudo que a gente faz de errado, para depois jogar na nossa cara. Há pessoas que têm essa imagem de Deus e rezam a essa imagem de Deus, que não é o Deus verdadeiro. É o que diz aqui o Fitafuso. Faça com que ele reze para imagens distorcidas de Deus. Bom, eu queria deixar aqui uma frase, como eu sempre gosto de destacar, uma das frases do livro, né, que eu acho assim, que é assim, fundamental. E a frase é a seguinte: ensine-os a avaliar cada prece pela capacidade que elas têm de produzir o sentimento desejado. Assim, se ele não sentir nada, ele desanima de rezar, como muita gente. Eu rezo, não sinto mais nada. Eu oro, não experimento mais nada. Eu rezo, não tenho nenhum sentimento dentro de mim. Cuidado. É exatamente isso que o Fitafuso disse para o sobrinho dele. Coloca isso na cabeça dele. Quando ele rezar e não sentir mais nada, ele vai desistir de rezar. Fique atento. Fique bem. Fique com Deus.